Conhecer a si mesmo é uma força sem medida. É uma potência para você ficar melhor consigo mesma. Eu sou a Adriana, aqui da Academia de Mães, sou mãe de 3, pedagoga, logoterapeuta, com 30 anos de experiência na condução de crianças, famílias, adolescentes e também educadores. Estou aqui no nosso canal para trazer mais um episódio para vocês. Se você não assistiu os nossos outros episódios, fica o convite, dá uma olhada, porque nós estamos falando sobre as dimensões humanas. E essas dimensões humanas, lógico, focada na maternidade. Nós falamos no último episódio sobre a dimensão emocional. Na dimensão emocional eu falei sobre culpa, sobre pensamentos, sentimentos, sensações que vêm a partir disso e como isso nos atrapalha. Atrapalha no quê? Na autoestima, na questão mesmo do autocuidado, porque quando a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar bem de nós mesmos. Então, toda esse conhecimento, essa percepção é importante. O autoconhecimento, a partir dos temperamentos, pode ajudar e muito nessa construção pessoal. Por quê? Só consegue fazer o bem quem está bem. Ou, se eu estou bem, eu consigo ser bem ou fazer o bem. Então, fica a dica que nós precisamos sim olhar para dentro da nossa dimensão emocional. E hoje, nesse episódio, eu quero aprofundar com vocês sobre o conhecimento dos temperamentos para ajudar a dar potência, a dar possibilidades de coisas boas na sua construção pessoal e na educação que você quer dar para os seus filhos. Vamos aprofundar esse tema? Para começar essa conversa sobre temperamentos, eu tenho algumas dicas para dar para vocês. Primeiro, o temperamento, ele não é um rótulo, ele não é uma pré-determinação, ele não é uma quebra de possibilidades. Pelo contrário, a tendência inata, aquilo que nasce junto conosco, dentro da nossa dimensão emocional, ela é uma tendência. Ela tem sim abertura para várias possibilidades. Então, se eu tenho uma tendência melancólica, eu dentro da minha tendência tenho possibilidade de trabalhar o que é bom, então potencializar ou minimizar o que não é bom. Eu não estou fadada a viver como uma pessoa assim ou assado. O temperamento não é sobre isso. O temperamento é sobre como é que eu conduzo a minha essência, como é que eu posso melhorar a partir daquilo que nasceu em mim. A segunda dica é o seguinte: você só vai conseguir olhar para os seus filhos, olhar para o seu marido, para as pessoas que convivem com você e perceber a tendência temperamental deles quando você estiver consciente da sua e estiver bem. Por isso, aqui na Academia de Mães, o foco é você, mãe. As suas dimensões, não é só a emocional, não. As suas dimensões, elas bem alinhadas, elas estarem saudáveis, para que você consiga, sim, olhar para o seu filho, perceber a tendência temperamental dele e ajudá-lo a potencializar ou minimizar. Diante dessas duas dicas, eu começo a falar com vocês sobre os temperamentos. Temperamento é uma tendência inata que nós começamos a ter conhecimento a partir da Grécia Antiga. Então, na Grécia Antiga, nós tínhamos filósofos, médicos que falavam sobre essa tendência. Por que eles falavam? Porque eles começaram a pesquisar a diferença das pessoas. Essa diferença, eles queriam por vários motivos. Médicos olhando tipos de doenças que apareciam, filósofos tentando entender toda a questão social da época, a organização. Então, tinham muitos motivos ali que movimentavam esses gregos. E aí, com Hipócrates, começa algum assunto sobre isso. Então, ele vai falar que nós temos algumas substâncias, alguns humores, que ele vai
apresentar como fluidos. Esses fluidos vão ser aprofundados e trazidos com mais clareza a partir de Galeno, que é um médico grego. Com Galeno, nós temos a estrutura do que a gente vê hoje dos temperamentos. Hoje, na atualidade, a gente tem visto isso com muita frequência. Nas redes sociais, muitas pessoas vendendo cursos sobre temperamento ou treinamentos sobre temperamento. Vamos entender um pouquinho isso? Essa busca de entender por que as pessoas reagem de forma diferente é uma busca que tem vários propósitos, várias intenções. Dentro da maternidade, nós temos uma intenção: fazer com que a nossa maternidade seja uma maternidade frutífera, mas que ela seja mais leve, que ela não precise ficar tão pesada, tão exaustiva. Se conhecer para ajudar. Dentro do que a gente tem de propostas de autoconhecimento, a tipologia de 4 é uma tipologia que traz, sim, simplicidade, mas não é uma tipologia rasa, ela é profunda, ela é simples, mas ela é profunda. Ela traz possibilidades de você olhar com mais rapidez, com mais praticidade. Ela traz uma praticidade. Por quê? Porque é um teste simples. Nós temos só 4 tipos. Então, esses 4 tipos, eu vou ver qual é a tendência maior que eu tenho diante dele. E aí eu vou, lógico, perceber onde estão traços dos outros. Mas você percebe que essa simplicidade de elementos, ela ajuda muito qualquer pessoa reconhecer, entender e, mais do que tudo, executar o que for necessário. Então, a tipologia de 4, ela perdura todo esse tempo, desde a Grécia Antiga até hoje. Ela perdura por quê? Porque ela é uma ferramenta muito eficaz. Hoje, dentro da ciência, dentro da área da psicologia, das ciências humanas, nós temos outros tipos de medidores de temperamento, de nuances que são comprovados. Mas, volto a falar, dentro da nossa vida, do dia a dia, principalmente na área da educação, e aí eu te falo, né, como educadora, falo como mãe, os 4 temperamentos, ele é muito mais eficaz. Nos meus estudos sobre a contribuição dos adultos, né, de quem vai educar, para a construção da personalidade dessa criança, eu vi que para conhecer a matéria-prima, o que tem cada ser humano ao nascer, a tipologia de 4, ela simplifica, ela ajuda esse educador, seja um professor, seja um pai ou uma mãe, ele entender que existem diferenças, quais são as diferenças básicas e como é que eu posso olhar para isso e atuar frente a isso. Então, a tipologia de 4, eu digo para vocês com toda a certeza e com experiência, que é um instrumento muito, muito poderoso. É uma chave que traz possibilidades, como eu já disse. Então, vamos agora, mão na massa, falar um pouquinho sobre cada um deles. Nós temos melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo. E eu vou falar um pouquinho de cada um. Já começa a perceber aí se você se reconhece em cada um. Vou dar alguns exemplos de mãe mesmo, tá? E aí nós vamos trazer um pouquinho do panorama para finalizar o nosso episódio de hoje. Quero começar com vocês falando sobre o melancólico. O melancólico é uma pessoa sensível. Ele tem uma sensibilidade e profundidade com essa sensibilidade, tá? Ele é profundo, ele é introspectivo, ele é muito mais observador. Ele vai primeiro analisar o ambiente, para depois ver se ele vai falar, como ele vai dizer. Às vezes ele nem consegue dizer. Ele é uma pessoa que busca a ordem e o perfeccionismo. Vamos pensar numa mãe melancólica diante de uma birra. O exercício todo vai ser diante de uma birra. A mãe melancólica, ela vai se deparar com uma criança fazendo birra e ela vai tentar entender o motivo da birra.
Essa é a tendência. O melancólico puro, ele vai tentar olhar e falar, nossa, por que será que ela tá assim? E às vezes até vai perguntar, filha ou filho, o que aconteceu? Por que você está agindo dessa forma? O que nós podemos fazer para resolver? Vai ficar pensando nisso tudo. Quais são os desafios da mãe melancólica diante de uma birra? O desafio é ela não ser tão profunda, porque às vezes a criança precisa sair desse momento. O que é uma potência na mãe melancólica diante de uma birra? Ela pode sim fazer o filho falar um pouquinho mais sobre ele mesmo, trazendo sentimentos para fora. Então, vocês percebem que tem uma potência, mas que essa potência também pode ser o detonador, uma dificuldade. O segredo é equilibrar todo o temperamento, trazer luz, equilíbrio e força para essa tendência. Vamos falar agora do colérico. O colérico, ele tem muita profundidade, sim. A profundidade dele é uma profundidade firme e forte. O colérico, ele é bem decidido, ele é centrado, ele é focado. Ele é uma pessoa que tem uma sensibilidade um pouquinho menor. Ele não se intimida tanto num ambiente diferente. Ele é extrovertido, ele vai colocar para fora o que ele pensa, o que ele acha, o que ele quer. Pensa numa mãe colérica diante de uma birra. Essa mãe, como ela é decidida, ela vê a birra como um desafio a ser vencido. Opa, tem uma birra aqui, vamos resolver isso agora. Então as frases célebres de uma mãe colérica é: opa, parou, já deu, vamos lá, levanta, sai daí, acabou. E o tom de voz é um tom mais firme, mais autoritário. Essa criança, ela muitas vezes vai precisar dessa ajuda, dessa força para sair. Então, um ponto positivo, sim. O colérico, a mãe colérica, ela vai conseguir trazer essa criança. Mas, se ela não trouxer equilíbrio para essa autoridade, para essa firmeza, ela pode intimidar o filho. E num futuro, sabe, construindo uma relação não muito saudável, onde vai acontecer um distanciamento. Tem desafio para a mãe colérica? Lógico que tem, todos nós temos. Agora a mãe sanguínea, aquela mãe animada, otimista. O sanguíneo, ele tem muito de extroversão. Ele tá sempre para fora, ele sempre fala, ele conversa, sabe? Aquelas pessoas que chegam numa festa e chegam chegando. E todo mundo, oi, tudo bem? Oi, conhece todo mundo, fala com todo mundo. Mesmo que não conheça, ela fala, ela não tem problema. Ela tem uma alegria, um otimismo e todo mundo percebe isso. A sanguínea, ela não tem muita profundidade. Tudo é muito efêmero, rápido e vai acontecendo rapidão a vida e as coisas e ela vai dando um tom diferente. Como é uma mãe sanguínea diante de uma birra? A mãe sanguínea, ela é aquela que quer distrair o filho. Acontece a birra, ela pega e fala assim, olha lá, olha aquele passarinho, filho, olha, vamos brincar disso. Então, ela distrai a criança. Isso daí é positivo, sim, traz uma leveza, traz tranquilidade, mas a longo prazo, se ela não tomar cuidado, ela pode sempre mostrar que está cedendo, que não está sendo firme na correção, que não está educando de fato. E eu não estou falando agora de birra só, sabe? Aquela coisa assim, a criança quer para ela parar de chorar, ela vai lá e dá. Então, essa tendência da sanguínea de evitar conflitos, isso daí precisa ser trabalhado sim. E aí nós vemos a necessidade de tomar consciência e trazer a beleza do sanguíneo e minimizar aquilo que só vai atrapalhar a ela mesma e a educação dos filhos. Agora nós vamos falar do fleumático. O fleumático, ele é aquela pessoa que gosta de paz, de sossego, de tranquilidade. Literalmente, tá? Ele busca isso. Ele é uma pessoa muito mais introspectiva
Ele não tem a profundidade do melancólico e do colérico, ele é mais sem muitas reflexões. Ele é pacificador, porque ele gosta de tudo calmo, então ele não gosta de conflitos. Vai, olha, dar um caminhão para não entrar em nenhuma confusão. Ao entrar, ele é firme sim, mas vai ser bem difícil a gente ver um fleumático puro entrando numa confusão. Ele é uma pessoa que gosta das coisas justas e gosta de paz. Vamos pensar numa mãe fleumática dentro de uma birra. A mãe fleumática, ela vai ter todo o tempo e disposição interior de esperar a criança sair da birra. Ela vai até verbalizar: olha, eu vou esperar você parar de chorar para nós conversarmos. Quando você parar de chorar, eu converso com você. E ela vai sentar, literalmente vai esperar. Essa atitude de ter calma e paciência é excelente para a educação do filho. Mas ela pode sim perder o tempo de orientar o filho. Ela pode perder o tempo porque ela não vai para a ação, muitas vezes. O que acontece também, a mãe não gosta de conflitos. Então, ela vai fazer de tudo para que essa criança não entre em birra. Isso pode sim trazer alguns prejuízos na educação da criança. É importante em todos os temperamentos, em todas as nossas tendências, olhar para aquilo que nós temos de bom, de potência, e trazer luz, trazer força para isso. E aquilo que não é legal, que atrapalha primeiro a nós mesmas, é importante trabalhar, minimizar isso. Como, Adriana? Primeiro, tendo consciência de quem eu sou. O autoconhecimento não é perder tempo. O autoconhecimento é trazer possibilidades de viver bem, viver com inteireza. Fazendo isso, você vai ajudar a si mesmo e ajudar aos seus. Aí fica a pergunta. Foi uma breve colocação sobre cada temperamento. Onde que você se viu? Conta pra gente, escreve aqui nos comentários, faça a sua análise e observe. Temos também a possibilidade de fazer um teste que traz já uma visão desse temperamento. E olha, nós vamos oferecer um curso sobre temperamentos, né? Como eu disse, eu estudei muitos anos e apliquei na minha profissão esse conhecimento sobre os temperamentos. Então eu quero ajudar você a também trazer isso para a sua vida e para a sua realidade, para a sua atuação como mãe. Deixe o seu nome, coloque aqui nos comentários e a gente entra em contato se você tiver interesse. Conhecer a si mesmo é uma força sem medida. É uma potência para você ficar melhor consigo mesma. E vou te falar, posso ter todo o conhecimento do mundo, mas se eu não estiver bem comigo mesma, eu não vou conseguir colocar esse conhecimento em ação. Conhecer os temperamentos não é tudo, mas é uma coisa muito boa. O que é tudo? Tudo é você cuidar de você mesma, é você ter força emocional, física e espiritual. Então, siga-nos aqui na Academia de Mães para conhecer e refletir e agir dentro das 3 dimensões da sua constituição humana.